Aqui, ó, tem a parte da frente, tem o pezinho de trás e a lateral. Então, como vocês podem ver, não resisti e acabei ali pegando essa cabeceira. Então, aqui, primeiramente, eu comecei já desmanchando as partes dela. Então, tem essa parte aqui de trás, a parte aqui da frente, as laterais e a parte ali superior. Então, desmanchei toda ela para eu pensar o que eu faria. E aí, eu decidi que eu iria fazer um banco. Então, ao invés de eu pegar, duas laterais da cama, eu peguei apenas uma, porque aí serviria para fazer o banco. E aí eu tirei a medida, então, qual seria a profundidade para fazer esse banco. E aí eu cheguei à profundidade de 40 centímetros. E aí eu peguei a lateral e cortei. Então, eu consegui cortar 4 tábuas de 40 centímetros. E aí essas tábuas, elas vão ser colocadas na lateral, nesse sentido, e na parte do meio, 2 neste outro sentido, então deitada. Então eu já comecei furando uma das partes delas aqui, coloquei um parafuso daqueles de prateleiras invisíveis, e aí furei também a parte aqui, medindo a altura certinha, e aí eu faria esse encaixe, colocaria cantoneiras aqui também. E aí ficou assim. Por enquanto ainda não tá bem estruturado, só para eu testar mesmo se as alturas estão batendo e tudo mais. E eu vou fazer o acabamento com cantoneiras, ainda tem que tampar os buraquinhos também da cabeceira. E aí as outras duas que eu cortei de 40 centímetros, vai ser nesse sentido aqui. Então eu vou usar algumas partes dela, como vocês podem ver. Algumas ripinhas eu utilizei para ajudar a colocar essas outras duas prateleiras, porque como eu cortei de 40 centímetros também, acabou que não deu toda a profundidade, mas elas ficaram bem firmes. Então eu fui e coloquei aqui nessa parte do fundo e algumas outras duas ali na parte da frente para dar estrutura para ela. Então ficou dessa forma. E aí os buraquinhos, como podem ver, ainda tem que ser tampados. Então aqui já com os buraquinhos tampados e com a estrutura mais firme. Então como você pode ver que tá bem preso, todas as estruturas aqui ainda vai a cantoneira. Aqui ficou bem firme também. E aí para ajudar a fixar ainda mais, eu parafusei também essa ripa que tá deitada na parte da frente, para ficar bem mais firme. Que aí o banco consegue aguentar 2 pessoas tranquilamente. E aqui, como eu já falei, vai algumas cantoneiras ainda. E aí tá assim. Aí aqui, já coloquei as cantoneiras, mas assim, no futuro, eu coloquei mais ainda, tá? Porque eu acho que pelos parafusos, eles esquentarem, por ser uma madeira muito pura, acabou que alguns arrebentaram lá dentro depois de um tempo. Então eu coloquei mais. Mas aí tá assim, ainda tenho que tapar alguns outros buraquinhos. Eu tinha pensado antes em deixar ela no tom de branco mesmo, só que aí eu preferi tirar a tinta dela e deixar ela na cor da madeira. Então eu tô usando aqui um produto para tirar toda a tinta dela. E eu tô começando pelas partes onduladas. E aí, outro processo tá por aqui. As partes mais retas eu usei muito mais a lixadeira. Então eu fui lixando as partes mais retas. Algumas eu deixei em branco mesmo, porque acabaria que ia ficar escondido e aí era muito trabalho lixar essa madeira. Então alguns cantinhos ficaram, aí eu fui tirando também, comprei espátulas de marceneiro para ajudar nesse processo de tirar a tinta. Então foi bem trabalhoso tirar a tinta. Acredito que eu fiquei uns 3 dias aí. Aí aqui já antecipei um pouquinho, fiz o estofado, que é bem simples. E aí vem a parte agora do verniz. Então, eu fui usando alguns momentos esse pincel de esponjinha e em alguns outros momentos o pincel comum, pincel normal. E aí eu fui iniciando pela parte de trás e aí fui indo para a parte da frente. Então aqui tá o primeiro processo, na primeira demão do verniz. Eu usei da cor embuia.
E aí, para a segunda demão, tem que esperar 2 horas. Aí o banco tá aqui dentro de casa porque eu acabei, né, que tava um tempo bem ruim. E assim ficou o banco. Depois de 2 demãos de verniz, coloquei o estofado, né, os gatinhos já começaram a aproveitar. Firmei em alguns lugares a mais e ficou assim, bem confortável. Aí a espuma que eu utilizei foi espuma daquelas camas de bebê, né, de berço,